Nos últimos meses, o paddock da Fórmula 1 foi tomado por uma onda de rumores que parecem ter saído diretamente de um roteiro de cinema. A possibilidade de Max Verstappen, o maior talento de sua geração e já tricampeão mundial, trocar a Red Bull pela Ferrari. A ideia, por mais improvável que possa parecer, ganhou força em meio às tensões internas da equipe austríaca, a dança das cadeiras que o mercado de pilotos sempre proporciona e a pressão de uma Ferrari desesperada por voltar ao topo. Ao mesmo tempo, por trás do barulho midiático, existe um conjunto de fatores políticos, contratuais e emocionais que transformam essa hipótese em algo que, embora não esteja próximo da concretização, não pode ser descartado de forma leviana. Para compreender o peso dessa especulação, é preciso voltar ao ponto em que Verstappen se consolidou como centro de gravidade da Fórmula 1. Desde que chegou ao grid em 2015, ainda adolescente, o holandês demonstrou uma agressividade e um talento natural que rapidamente chamaram a atenção. Na Red Bull, encontrou um time disposto a construir o carro ao seu redor, moldando estratégias, desenvolvimentos e até contratações para garantir que ele tivesse sempre as melhores condições de vencer. O resultado foi uma era de domínio quase absoluto a partir de 2021, com títulos consecutivos e uma relação simbiótica com a equipe. No entanto, essa relação, por mais sólida que parecesse, começou a dar sinais de desgaste. As polêmicas internas envolvendo a liderança de Christian Horner, os atritos de bastidores e a saída de figuras-chave como Adrian Newey criaram rachaduras na fortaleza que a Red Bull havia erguido. Verstappen, perfeccionista e consciente de seu lugar na história do esporte, passou a avaliar com mais seriedade suas opções para o futuro. Seu contrato vai até 2028, mas cláusulas de desempenho permitem uma saída antecipada caso o carro deixe de ser competitivo. Essa brecha, conhecida por todos no paddock, foi suficiente para colocar a Ferrari e outras equipes de ponta em estado de alerta. A Ferrari, por sua vez, vive seu drama particular. Décadas após o último título mundial, conquistado por Kimi Raikkonen em 2007 no campeonato de pilotos e em 2008 no de construtores, a equipe italiana se encontra em uma busca incessante por redenção. Ano após ano, o time aposta em novos projetos, novas lideranças e novos pilotos, mas o resultado tem sido uma sequência de decepções, erros estratégicos e frustrações que alimentam a narrativa melancólica de uma equipe que parece destinada a ser grande sem, contudo, conseguir concretizar sua grandeza. Nos últimos anos, Charles Leclerc e Carlos Sainz assumiram o protagonismo, mas mesmo com carros competitivos em trechos do campeonato, a escuderia não conseguiu manter consistência suficiente para brigar até o fim contra Verstappen e a Red Bull. É nesse cenário que surge a ideia de Verstappen vestir vermelho. Para a Ferrari, seria o golpe de marketing definitivo e a injeção de talento necessária para tentar virar a página. Um piloto com o calibre do holandês, reconhecido não apenas pela velocidade mas pela capacidade de carregar uma equipe inteira nos ombros, traria de volta a aura dos tempos de Schumacher. O problema, no entanto, é que a Ferrari também sabe que trazer Verstappen não depende apenas de oferecer um contrato milionário. É preciso convencê-lo de que Maranello terá, finalmente, um carro capaz de lutar por títulos. Alguns rumores chegaram a beirar o fantástico. Em agosto, circulou a história de que Verstappen teria sido visto em Fiorano, testando um carro da Ferrari sob o pseudônimo de Franz Herrmann. Embora nunca tenha sido confirmado, e provavelmente não passe de especulação alimentada por fãs e alguns jornalistas, o episódio mostra como a ideia já ganhou vida própria. Basta um sussurro, uma foto mal interpretada ou um movimento estranho de bastidores para que a hipótese seja reacendida. E a Ferrari, que vive tanto de vitórias quanto de narrativas românticas, se alimenta desse imaginário. Dentro do paddock, as opiniões se dividem. Alguns analistas acreditam que Verstappen jamais aceitaria deixar um ambiente como o da Red Bull, onde ele tem status de absoluto número 1, para se aventurar em um time com histórico recente de erros. Outros, no entanto, argumentam que a Ferrari tem um peso simbólico incomparável e que, para um piloto que já conquistou tudo na Red Bull, a chance de escrever seu nome na história do time mais famoso da Fórmula 1 pode ser irresistível. Ser campeão mundial pela Ferrari é um feito que transcende estatísticas, tornando-se quase um ato de imortalização esportiva. Ainda assim, é preciso ponderar a questão prática. O projeto da Ferrari para 2026, quando o regulamento de motores mudará radicalmente, é apontado como verdadeiro teste para determinar a atratividade da equipe. Caso a escuderia chegue forte na nova era, as conversas com Verstappen podem ganhar contornos mais sérios. Do contrário, a aposta parece arriscada demais para um piloto que não quer desperdiçar seus melhores anos em um time incapaz de entregar resultados consistentes. Paralelamente, outros nomes surgem no radar. A Aston Martin, com a chegada de Adrian Newey, tornou-se uma candidata real a atrair Verstappen. A relação entre os dois sempre foi marcada por respeito mútuo,
e a promessa de construir algo novo ao lado de Fernando Alonso ou de ser a peça central de um projeto ambicioso pode seduzir o holandês. A Mercedes também aparece como alternativa, principalmente após a saída de Lewis Hamilton, mas o momento da equipe alemã não é dos mais empolgantes, e isso pode pesar na decisão. Dessa forma, a Ferrari parece ocupar um espaço peculiar. Não é o destino mais provável, mas é, sem dúvida, o mais simbólico. E no mundo da Fórmula 1, o simbólico muitas vezes tem tanta força quanto o lógico. A simples ideia de Verstappen no carro vermelho já movimenta torcedores, jornalistas e patrocinadores, criando uma onda que, por si só, pressiona as partes envolvidas a pelo menos considerarem a possibilidade. No fim, a pergunta que fica é: o que Verstappen busca neste ponto da carreira? Se a prioridade for garantir títulos e ampliar estatísticas, a permanência na Red Bull ou a mudança para um projeto sólido como o da Aston Martin parece o caminho natural. Mas se o holandês quiser escrever uma história que transcenda números, abraçar o desafio de reviver a Ferrari pode ser o passo definitivo rumo à imortalidade esportiva. A decisão, quando vier, não será apenas sobre qual carro é mais rápido, mas sobre qual legado ele deseja deixar. Até lá, o paddock seguirá fervendo com rumores, sussurros e teorias conspiratórias. Afinal, a Fórmula 1 sempre foi movida tanto pela velocidade dentro das pistas quanto pelas narrativas que se constroem fora delas. E poucas narrativas seriam tão impactantes quanto a de Max Verstappen, o imbatível da Red Bull, cruzando os portões de Maranello para vestir o vermelho da Ferrari.